Bom dia, boa tarde e boa noite para todos, todas e todes. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula do curso de Brasil Império. Meu nome é Carlos, eu estarei ministrando algumas aulas desse curso, basicamente metade delas, junto com o professor Matheus, com quem vocês tiveram a primeira aula. E essa segunda aula nós vamos falar sobre a Revolução do Porto e o governo monárquico. Agora, um pouco de contexto, e antes de começarmos, vou pedir desculpas por alguns problemas com relação à captação de áudio. Infelizmente, tivemos um problema nesse quesito, então talvez alguns barulhos externos podem acabar também adentrando a nossa aula. Então, espero que isso não atrapalhe a experiência de vocês, e vamos nessa. Vamos lá, para a nossa parte de contextualização, eu coloquei alguns pequenos elementos-chave que vão nos ajudar a entender os temas de que falaremos hoje. O primeiro, certo, é uma data, 1815. É nesse ano que o Brasil é elevado a reino, tornando-se Reino de Portugal, Brasil e Algarves. Em virtude da estadia da corte portuguesa em nossas terras, muito disso em decorrência de toda a questão das guerras napoleônicas e a invasão da Península Ibérica, a Inglaterra ajuda, como já vimos como vocês viram na aula anterior, a Inglaterra ajuda nesse translado e será ela responsável, em grande parte, pelo auxílio à coroa portuguesa nesse processo. Não um auxílio plenamente altruísta ou simplesmente porque devido à aliança histórica entre eles, e de fato eles possuíam já desde o século XIII alianças diplomáticas que os levaram a esse momento, que permitiram com que esse translado acontecesse, dadas as circunstâncias. E em 1815 a gente também tem uma coisinha chamada Congresso de Viena, que é basicamente uma conferência entre embaixadores das grandes potências europeias, que acontece na capital austríaca, que dá nome ao Congresso, entre setembro de 1814 e junho de 1815. Um ano antes começa esse Congresso, e devido às delimitações desse Congresso, ocorre essa elevação, e vamos entender o porquê disso. A intenção desse congresso era basicamente redesenhar o mapa político do continente europeu depois da derrota da França napoleônica na primavera anterior, bem como restaurar os tronos das famílias reais derrotadas por suas tropas. E um outro objetivo ainda mais importante era fazer com que o mapa geopolítico europeu voltasse ao que ele era antes da Revolução Francesa, que representou de fato um marco, pela questão do fim do absolutismo na França, que viria a influenciar depois outros movimentos revolucionários, como por exemplo, e esse é bastante importante para o entendimento da nossa aula, do nosso curso de Brasil Império, que é a questão do Haiti. O Haiti se vê inspirado pelos ideais republicanos franceses, e de lá é feita a sua revolução por escravos, contra o próprio jugo francês, contra a colonização francesa e o seu domínio sobre o Haiti. Então, esse processo da Revolução Francesa acaba por influenciar outras coisas, afinal também era fruto de ideias iluministas que também já estavam muito correntes na Europa nesse período, e aqui não será diferente, como também veremos. Basicamente, esse evento que foi a Revolução Francesa, ele representaria, no caso, uma ruptura com a ordem, com a última parte da ordem feudal, que seria a questão da realeza e da nobreza.
e, de certo modo, também com o papel do clero naquela sociedade tripartite que a gente aprende quando estuda a Idade Média, né, toda aquela questão da nobreza, do clero e do campesinato. Né. Ela nada mais é, a Revolução Francesa, do que um símbolo, né, de todas essas transformações. Então, vamos lá. Eles precisavam fazer, né, com que o mapa geopolítico voltasse ao que era basicamente no antigo regime. Algo que os próprios franceses, né, já haviam iniciado com os girondinos tomando o poder, certo? E com o próprio período napoleônico. O período napoleônico em si, né, o governo napoleônico, né, ele acaba sendo responsável por reverter boa parte dessas rupturas provocadas, né, pela controversa Revolução Burguesa. Né. Curiosamente, né, os girondinos também são parte dessa burguesia, mas uma burguesia que busca a manutenção do status quo, né, não como os jacobinos, mas isso aí já é um outro assunto. Né. E, em virtude do Congresso de Viena, a colônia é levada ao Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, uma vez que um reino sem trono, se referindo ao trono português, que, bom, está transladado para o Brasil, né, para a sua colônia, provavelmente a sua principal colônia, um reino sem trono não poderia participar, né, daquela confraternização monárquica reacionária gostosa que foi esse congresso, o que já denota por si só uma certa esperteza de Dom João. Ele não poderia participar do Congresso de Viena, né, com toda essa questão da vacância do trono, né, ele não estando presente no próprio reino, então ele transfere o reino para a colônia. Isso vai fazer com que a gente tenha uma pequena ruptura peronomútil do nosso status de colônia. Né? Mas a gente vai ver aqui que essa ruptura não é necessariamente uma ruptura de fato. Existem também algumas continuidades que são levadas em conta, muito em parte pela presença da Inglaterra, o que vai levar ao nosso segundo item. O governo português, né, após a retirada das tropas napoleônicas da Península Ibérica, ele passa a ser regido pela Inglaterra, né, como parte também dos tratados e da aliança entre os dois reinos. Né? No caso, a Inglaterra já é basicamente um império a essa altura. E isso vai fazer com que os portugueses fiquem bastante descontentes, né, com a ausência do seu monarca ali. E o fato da gente já ter, né, como no nosso terceiro item vai indicar, né, ideais iluministas liberais muito em alta após o século XVIII, o dito século das luzes, e eventos como também a independência americana, né, norte-americana no caso, ou estadunidense, né, como a gente fala hoje, afinal a América é um continente inteiro, não apenas esse país em específico, e também a própria Revolução Francesa, que eu já mencionei anteriormente. Esses ideais, né, iluministas liberais vão também influenciar, né, uma coisa que a gente vai ver nessa aula, que é justamente a questão da Revolução Liberal do Porto. Mas, enfim, sigamos, né, para... Tudo isso aí vocês tiveram, né, um pequeno contexto na aula anterior. Então isso aqui é na aula anterior de vocês. Só estou resgatando alguns conceitos também para que torne mais fácil a relação de continuidade entre essas aulas. Né? Perfeito. Então vamos à Revolução Liberal do Porto. Bom, basicamente, né, a Revolução Liberal do Porto, ela ocorre, né, o que leva, né, esse processo primeiro, Portugal está passando por uma grave crise econômica, né, graças ao comércio agora direto entre Brasil e Inglaterra. Né. Antes se tinha, né, como parte dessa relação comercial, né, a colônia como, o Reino de Portugal como protagonista nesse processo. Era Portugal e Inglaterra através do Brasil. As duas tinham interesses no Brasil, né, nessa colônia de Portugal, na qual a Inglaterra já estava crescendo o olho porque ela estava procurando nesse momento mercados consumidores, né, e zonas de influência. Afinal, ela já está num estado muito avançado, né, em termos de organização política, social, econômica e etc., muito em virtude da Revolução Gloriosa, que foi um evento, né, muito anterior, na realidade, ao que a gente está abordando agora, que vai fazer com que a Inglaterra consiga
avançar mais rápido em toda essa coisa do acúmulo primitivo de capital, do desenvolvimento, né, do capitalismo, né, dessa coisa do acúmulo primitivo de capital direto para o capitalismo, e depois do industrialismo também. Né. Nesse momento em questão, ela já possui uma indústria de manufaturas muito bem estabelecida e já está desenvolvendo também, né, um pouco mais para frente, na realidade em coisa de 20 ou 30 anos do que a gente está aqui, ela já desenvolve, né, toda a sua revolução industrial. Ela é pioneira nisso, né, em virtude desses fatores. A Revolução Gloriosa basicamente fez com que essa classe em ascensão, que era a burguesia, passasse a fazer parte das decisões políticas, né, desenvolver esse poder político. Porque até então não só tinha poder econômico, isso também está acontecendo no resto do mundo. E aí, no caso, por exemplo, da França, ela também, né, a burguesia ascende clamando, né, pelos seus direitos políticos, né, pela sua posição na ordem geopolítica. Seja ela dentro da própria França, no caso da Revolução Francesa, ou dentro da própria Inglaterra, seja perante outros Estado-nação que estão aí se desenvolvendo, né, as tais potências europeias. E, no caso, né, o fato do Brasil representar, né, um grande mercado consumidor para a Inglaterra é extremamente vantajoso, já que a questão da produção, né, dentro do capitalismo, né, quando a gente já está falando de coisa de produção industrial, é produzir, produzir, produzir e lucrar, lucrar e lucrar. Mas para isso é necessário um mercado consumidor. A própria Inglaterra por si só não se basta. Então ela vai em busca de zonas de influência ou zonas de dependência. Né? Afinal, o Brasil, apesar de levado a uma parte, né, a um braço do Reino de Portugal mais diretamente, não apenas uma colônia nesse período, ele vai passar a ser bastante dependente. Isso vai se refletir bastante depois no nosso processo de independência, no nosso processo de construção de um governo republicano, né, após a ruptura com o absolutismo. E a Inglaterra está muito interessada nesse território como uma parte também do seu desenvolvimento político, né, e econômico. Em virtude de todos esses fatores, né, o governo de Lisboa decide convocar cortes constituintes, né, clamando pelo retorno de Dom João VI, ou pressionando, o que seria melhor, né, nesse caso. Então, em virtude disso, né, Dom João está mais interessado em estabelecer o seu reino no Brasil, afinal, dadas as condições e uma série de coisas, e também, né, dado algumas coisas da nossa historiografia, vocês podem ver um pouco disso, mas com certo cuidado, no livro de 1808, no livro 1808, do jornalista Laurentino Gomes, que faz uma extensa pesquisa acerca desse período, né, da vinda da corte para o Brasil e o seu estabelecimento, e apesar da historiografia apresentada ser muito daquela coisa de história e curiosidade, né, ela desconstrói algumas coisas que a gente acreditava já estarem bem estabelecidas, né, como verdades absolutas, por exemplo, os nossos livros didáticos, ou seja, a historiografia tradicional. Mas, enfim, vai se falar, né, nesse livro de uma certa preferência a nível pessoal de Dom João. Né, ele basicamente está apaixonado por essa terra onde ele, pelas circunstâncias, acaba sendo obrigado a estar ali. Então, uma coisa que a princípio, né, tanto as cortes portuguesas transladadas para cá, como também quem ficou em Portugal, né, ou seja, basicamente o reino inteiro, acreditavam que seria uma coisa temporária. Tanto que, com a retirada das tropas, né, napoleônicas, se espera esse retorno, que não ocorre. Afinal, Portugal está agora sob, né, um governo, ainda que provisório, entre muitas aspas, da Inglaterra. E como parte desse processo, né, já que Dom João não teria como escapar disso, são eleitas, né, as cortes no Brasil para participar dessas reuniões, né, dessa constituinte. Tendo grande adesão inicial das províncias do Norte e Nordeste, e posteriormente também, né, cortes também são formadas no Sul, Rio de Janeiro e São Paulo, que aqui passam a crescer bastante, aliás, e no período do Segundo Reinado,
se tornarão também, aliás, Rio de Janeiro, principalmente por já ser a capital do reino, e São Paulo pela questão do empreendimento cafeeiro, que se torna a nova etapa o novo ciclo econômico, né, pensando em toda a nossa condição como nesse período e na realidade até hoje, de certa forma, como um território, né, cuja principal função seria, né, essa questão da agricultura, né, agroexportadora, né, essa coisa da agroexportação. Né, um país agrário, monocultor, voltado à exportação. Era isso que importava para Portugal naquele momento. Tanto que uma das coisas que os revolucionários, né, liberais do Porto vão querer é justamente essa recolonização, digamos assim, do Brasil. Justamente para que, uma vez que eles veem que eles perdem, né, perdem essa coisa de ser o centro das decisões do próprio reino, isso também passa a ser necessário, como também uma coisa, né, também relacionada ao Congresso de Viena, que é o restabelecimento da ordem geopolítica do antigo regime. Tem justamente a ver com isso, né, essa questão de voltar a ser uma colônia como era antes, exclusiva para a exploração, não para que se desenvolvesse politicamente. Só que na realidade a gente já tem toda uma estrutura política que se intensifica ainda mais com a presença das cortes aqui. A gente já tem o desenvolvimento já tem o estabelecimento, né, uma coisa já bem estabelecida, que é essa elite agroexportadora, né, que ao longo desses praticamente 300 anos, né, até esse momento que a gente está estudando, se desenvolveu e busca hoje atender os seus interesses. Né. Uma coisa como uma recolonização não seria possível e também não será aceita por essas elites, uma vez que isso minaria, né, essas elites nacionais, digamos assim, uma vez que isso minaria os seus interesses. E se a sua maior preocupação é fazer valer esses interesses, uma vez que, por exemplo, eles finalmente alcançaram, né, a sua posição como uma classe relativamente dominante nesse território, já que, como fala, isso por si só já substitui em muito toda aquela questão do enobrecimento que os colonos receberiam supostamente ao vir para cá e fazer todo o empreendimento colonial, dar lucro para a coroa, isso os renderia títulos, e etc. E uma coisa que Dom João vai fazer muito aqui é justamente isso. Ele acaba distribuindo títulos, digamos assim, a rodo, justamente porque nessa aliança com as elites, né, essa amizade, né, desenvolvida entre a coroa portuguesa no Brasil e essas elites, né, depois se tornará um passo de um caminho sem volta, né? Mais um passo, né, nesse processo. E, por exemplo, né, ao pensar em recolonização, né, quando, por exemplo, né, uma colônia relativamente, né, independente em termos de, por exemplo, desenvolvimento de um mercado e uma ordem social interna, como os Estados Unidos, né, as 13 colônias, antes possessões britânicas e agora, nesse período, já um Estado-nação independente, a partir do momento em que a Inglaterra busca fechar novamente esse cerco, uma vez que eles acabaram se desenvolvendo demais socialmente, né, social e politicamente, o que vai acontecer? Né? As elites norte-americanas, enfurecidas, né, por isso, né, afinal eles vão ter toda aquela questão dos interesses próprios que eles desenvolveram ali, minados, né, tentando ser sistematicamente, né, tirados deles pela metrópole. Eles vão lá e vão fazer, né, um processo revolucionário burguês, né, que vai levar à sua independência. Aqui no Brasil esse processo vai acontecer, mas de formas um tanto quanto diferentes. E ao longo de todas as nossas aulas de Biologia do Império, a gente vai entender o porquê disso e como isso nos afeta hoje. Então, essa pressão é tanta, tanto da parte das cortes como também da própria parte da Inglaterra, que Dom João VI vai retornar a Portugal em 1821, deixando Dom Pedro I, seu filho, como regente no Brasil. E aqui chegamos ao tópico da independência, certo? Que ocorrerá em 1822. Dom Pedro, agora, a elite lusitana quer também o seu retorno a Portugal, né? Afinal, o retorno de Dom João deixando ainda um monarca a cargo, né,
da colônia, ou seja, ela ainda vai continuar sendo esse, digamos assim, esse centro de decisão de alguma forma. Eles querem que, como fala, que Dom João assine a Constituição, mas querem que também toda a realeza participe desse processo. E Dom Pedro, como o herdeiro do trono, também era fundamental nesse processo que eles querem. Mas aí, com a ajuda da aristocracia do Rio de Janeiro e de São Paulo, que é aqui, comandada por José Bonifácio de Andrade e Silva, ele decide continuar no Brasil nisso que a gente vai chamar de o Dia do Fico, ocorrido em 9 de janeiro. Como posso falar? Então, essa aristocracia apoia Dom Pedro não só por uma espécie de amor, digamos assim, por uma devoção à monarquia, mas também porque seria uma ferramenta muito necessária para o alcance dos seus interesses, assim como também a vinda de Dom João fez o mesmo. Afinal, ele trouxe uma urbanização ao Rio de Janeiro, um foco das decisões políticas na região centro-sul, ali, sudeste, por isso que a gente tem esse foco também no Rio de Janeiro e em São Paulo. Isso também é uma coisa um tanto quanto perigosa, afinal, antes se tinha o foco econômico no ciclo da cana-de-açúcar no Nordeste. E o Nordeste vai começando a perder um pouco desse poder, desse protagonismo político. Afinal, a sede do governo geral era em Salvador. A partir desse momento, tudo que a gente poderia considerar um governo geral, digamos assim, no sentido de ter toda a palavra, um centro de decisão, como fala, que no caso vai ser imposto às outras províncias, vem agora dessa região centro-sul, sudeste. E outra coisa que a gente precisa mencionar também é o quanto esse processo de independência, que será levado a partir do momento do Fico, é elitista. Basicamente, ela se difere bastante do resto do continente americano por ela ter um caráter bastante elitista, tendo como base os interesses da aristocracia agroexportadora e da Inglaterra, que, como eu falei, ela está interessada na integração desse país independente ao cenário internacional, o que quer dizer intensificar esse processo de dependência, adicionar essa zona de dependência às suas possessões, digamos assim. Então, uma vez que, ou seja, esse processo de independência ele não é, de fato, uma questão de uma autodeterminação da nação ou das províncias em torno de um projeto republicano, que é basicamente o que vai acontecer, seja em maior ou menor grau, com o resto da América, mas sim uma manutenção do status quo, apesar dessa ruptura, digamos assim. Justamente porque, através disso, a elite vai poder assumir esse protagonismo, sem ter alguém nada que possa interferir, nenhum outro grupo político para interferir nisso. E também ela vai poder continuar dando vazão aos seus interesses, e cada vez mais, à medida que a ordem social brasileira, digamos assim, ela vai se complexificando cada vez mais, também em virtude da presença das cortes portuguesas aqui no Brasil. Existia também uma parcela da elite que possuía ideais, digamos assim, liberais. Só que eles podiam até desejar uma república, mas isso tinha a ver com o medo do haitianismo. Lembra que eu falei que eu mencionei o Haiti, que havia sido inspirado pelos ideais da Revolução Francesa? É exatamente disso que a gente está falando aqui. Eles, querendo ou não, uma revolução de autodeterminação de escravos, que vão basicamente tomar o território para si, isso é muito perigoso para um território, o Brasil, que depende muito do trabalho escravo, que já começa a enfrentar, aí, conforme essa complexificação vai acontecendo, e também por pressões, por exemplo, da Inglaterra, já começa a enfrentar uma certa resistência, essa questão da ordem escravista já começa a se diferenciar, não necessariamente a enfraquecer, mas a se diferenciar, conforme as outras transformações sociais e políticas vão ocorrendo, e econômicas, claro. E também por uma dificuldade de manter, isso também vai ocorrer, essa questão desse desejo por uma república, dessa parcela da elite, vai ocorrer também por uma dificuldade de manter um corpo político e unidade nacional
no cenário daquele momento. Justamente porque a gente tem uma questão muito presente, que é a questão do federalismo, né? Esse federalismo ele já existe no Brasil colônia, já começa a existir no Brasil colônia, quando Portugal tenta centralizar o seu poder, né, através dos governos gerais, e conforme, por exemplo, o ouro é descoberto, as elites vão crescendo cada vez mais, ou começa a ocorrer uma urbanização no que a gente poderia, né, vilas-cidades se tornando metrópoles, né, através desse processo. E não se tinha naquele período uma unidade nacional, né? A gente tem muito dessa crença de um sentimento de unidade nacional, pensando, por exemplo, né, no caso da insurreição mineira, só que na verdade é aquela coisa, né? Eles procuravam, né, os mineiros, né, Tiradentes e a elite mineira, procuravam uma independência da província em relação à metrópole. Não uma ruptura de modo a transformar tudo num Estado-nação. Não se tinha essa ideia. Só se tinha uma ideia de, por exemplo, né, de você estar ali lutando, né, os conspiradores, né, de lutar, né, de você estar conspirando, né, e planejando um golpe em favor da sua pátria, ou seja, o lugar onde você nasceu, que é a província. Não se tinha essa unidade nacional. Né, essa ideia de que a gente já tinha, focos de unidade nacional nesse período é muito a ver com a construção pós-Segundo Reinado, ou seja, do golpe republicano, onde é necessário, né, se ter essa ideia de unidade nacional justamente para que o projeto republicano elitista e etc., com todos os seus problemas, seja aplicado de forma mais ou menos homogênea dentro de todo o território. Então, enfim, toda essa mobilização das elites vai fazer com que ocorra uma proclamação da independência no dia 7 de setembro, não necessariamente aquele evento épico, né, que a gente tem nas pinturas e nos livros de história, de Dom Pedro às margens do Ipiranga gritando bradando independência ou morte. Na verdade, é até um pouco irrelevante tentar pensar em como esse evento realmente aconteceu, mas sim pensar por que ele foi construído dessa forma, né? Porque afinal, se tem percebido atualmente que, nesses últimos anos, que na verdade o que havia acontecido é que ele estava ali, né, às margens do Ipiranga, por assim dizer, num passeio casual. Ele não estava em todas aquelas vestes militares, nem com um cavalo branco, muito provavelmente estava montado num jegue, num burro, numa mula. Ele estava ali com uma pequena comitiva, não estava ali com, um exército pronto para ir à guerra e morrer pela independência, né? Então, como se fala? Na realidade, né, muito mais interessado na independência estavam as elites, né, as nossas elites daqui, né, as elites agroexportadoras, as elites agrárias, essas oligarquias, né, que se formaram aqui. Elas estão muito mais interessadas nesse processo justamente para que possam atender mais aos seus interesses e, lembrando, né, eles se apoiam na figura do monarca porque é a melhor figura política ali em termos de mobilização de toda a população, né, afinal a família real é muito querida pela população, para que aquilo fosse alcançado, né. E, como se fala, como eles não planejavam uma ruptura republicana, deveria se manter o regime monárquico, né. Talvez, se Dom João tivesse permanecido aqui, isso poderia ter ocorrido centrado na figura dele, ou algo do tipo. Infelizmente, esse tipo de especulação a gente não tem como necessariamente precisar. Mas por que se constrói toda aquela questão, né, dessa ânsia pela independência vinda até mesmo de um monarca, né? E de um monarca, de um herdeiro da metrópole, do trono da metrópole, ou seja, tecnicamente, né, nem muito diretamente um amigo, né, uma figura que vai lutar, né, por essa unidade nacional construída, né, isso falando posteriori. Justamente porque se precisa legitimar o poder dessa elite. Então, um monarca que se coloca ao lado deles, ou que é colocado ao lado deles, com os mesmos ideais que os deles, né, pensando nos ideais que viriam a ser desenvolvidos, né, nesse período, é muito mais narrativamente relevante para legitimar o poder dessas elites, principalmente quando elas tomam o poder por completo no golpe republicano. Né? Com o golpe republicano, né, que a gente ainda vai ver ao longo desse curso, é quando elas de fato se põem 100% como a classe dominante, sem ter nada no seu caminho. Né?
A não ser talvez um pouco a Inglaterra, que ali, né, que vai reconhecer a independência, como fala, brasileira, justamente porque isso é necessário para que, no seu processo de desenvolvimento de zonas de influência, de mercados consumidores e etc. O pacto, digamos assim, entre a Inglaterra e Portugal já não era mais tão, digamos assim, importante, parece nem importante, né, mas tão relevante, tão essencial nesse processo. Ele poderia representar até mesmo um atraso, afinal, Portugal estava, né, ainda alçando esses ares absolutistas, né, no seu processo de colonização, enquanto a Inglaterra já estava muito avançada nesse processo. Né. Com o tempo, é claro que esse trato não faria mais sentido, uma vez que a colônia tem muito mais recursos a oferecer, muito mais também um mercado consumidor novo a ser oferecido, né, ela vai se interessar bastante por esse processo de independência. Mas enfim, né, ocorre a proclamação da independência no 7 de setembro, né, de 22. E aqui, né, temos, né, como uma imagem justamente, né, o quadro, né, Independência ou Morte de Pedro Américo, pintado em 1888, né, bem próximo à questão do golpe republicano. E a gente tem que mencionar também que, justamente por causa da questão do federalismo, como fala, Dom Pedro II também já vai começar a galgar esses passos, né, esse caminho rumo também à tentativa de uma construção de uma narrativa de identidade nacional. Uma vez que o federalismo poderia ser muito perigoso, né, para um monarca que obviamente vai optar, né, pelo centralismo, né, do seu poder, né, que tudo seja centrado na sua figura, ou na figura, né, das suas cortes, da sua coroa, do seu corpo administrativo. Afinal, se, digamos assim, as províncias crescessem demais o olho nele, sabe, nessa coisa da sua independência, né, pensando federalisticamente falando, né, na independência dessas províncias exclusivamente, seria muito complicado controlar isso, e pior, né, assim, perdoem o palavreado, mas Dom Pedro com certeza ia rodar caso isso acontecesse, Dom Pedro II no caso. Então isso é bastante necessário. E daí a gente vai ter, né, nesse processo logo as primeiras consequências, né, que basicamente serão, né, isso, claro, veremos um pouco melhor na próxima aula, que é basicamente, né, a primeira Constituição brasileira, né, já que ela vai e ela é relevante para a gente entender um pouco dela agora, porque ela já vai se mostrar bastante excludente para o resto da população ao instituir um voto censitário, ou seja, apenas cidadãos, né, homens a partir, né, dos 21 anos, dotados, assim, sabe, donos de uma renda mais alta, ou seja, a elite, só eles vão poder, sabe, votar de fato, ter poder político, se mostrar como cidadãos. O que não é muito diferente, por exemplo, né, nessa coisa de, quando a gente pensa, por exemplo, em democracia, afinal, esse é a nossa expressão política atual, né, e pós, né, o golpe republicano, né, até mesmo no golpe republicano ela vai se mostrar, né, um tanto quanto elitista. E isso é relevante por quê? Porque a elite quer manter o centro das decisões políticas nela, por mais que outras transformações, né, sociais vão levar a, como fala, estabelecimento de novas estruturas de expressão de governo, como, por exemplo, essa questão da república, da democracia, do voto. Né? Então, e essa também era uma forma de manter o poder deles, né, e de uma forma, digamos assim, que funcionasse também com a questão do poder do imperador, uma vez que a gente tem uma certa disputa de narrativas dentro desse processo, que é justamente entre as elites nacionais, digamos assim, aqueles colonos que já estão estabelecidos há tanto tempo, que já fazem parte, né, do corpo social dessa colônia, agora reino, né, de Portugal e Algarves, etc., de Brasil, Portugal e Algarves, como também, como se fala, seria uma forma também de conciliar interesses, afinal a gente tem a gente vai ter uma certa divisão dentro dessa questão das cortes constituintes, né, da Assembleia Constituinte, que é basicamente entre grupos monarquistas, ou seja, que estão a favor do centralismo, da centralização do poder na mão do monarca, enquanto os grupos mais nacionais, digamos assim, né, ou seja, as elites brasileiras de fato, vão procurar, manter o poder, claro, nas mãos do monarca, mas com o federalismo, né, com
com essa descentralização do poder em algum nível. Mas enfim, né, e o próprio processo de voto para apenas uma parte da população garante que o centro das decisões esteja justamente nessas figuras, né, nessa elite nacional, nessa elite pró-lusitana ou lusitana também, que vai se desenvolver aqui muito através do comércio, e do próprio monarca, né, Dom Pedro I. Só em 1881, né, com a Lei Saraiva, né, já adiantando um pouco também nessa questão das consequências, isso vai se modificar, essa questão do voto censitário e excludente, para uma sanção igualmente excludente ao modificar o voto censitário para apenas cidadãos alfabetizados. Né? A gente tem que lembrar que desde a Idade Média, basicamente quem detém essa coisa do conhecimento é a nobreza, é a elite, é o clero, são essas classes dominantes, né, que operam ao longo seja nas potências europeias, seja nas colônias. Então é uma forma de também manter esse voto elitista e também de se fazer uma coisa, né? Porque, por exemplo, os grandes latifundiários vão buscar, por exemplo, nas vilas e lugares onde eles têm o seu domínio, né? Esse domínio político e simbólico que ainda é muito presente, eles vão procurar, por exemplo, como poderia dizer, eles vão procurar alfabetizar, né, aqueles que estão sob seus domínios justamente para que eles tenham o curral eleitoral, ou seja, as pessoas que são capazes de votar alfabetizadas estarão sujeitas aos interesses e às vontades desses senhores, né, dessa elite. E aí também, né, teremos uma república só em 1889, né, que é o que a gente vai chegar ao final do curso, mas novamente com caráter elitista, porque existe a manutenção dessa questão agroexportadora em detrimento da industrialização, né? O que vai fazer com que a gente tenha uma industrialização muito tardia lá no final do século XIX e começo do século XX, mais especificamente no começo do século XX. Então, vamos lá, né? A nossa conclusão, né, é a de que todo esse processo de construção da nossa independência, né, que nós veremos com certeza, né, com mais detalhes nas próximas aulas, ele é um processo que não envolve, né, uma ruptura, né, essa questão, por exemplo, da vinda das cortes para cá também não envolve uma ruptura com o status de colônia, afinal, esse status de dependência é tanto relevante para as nossas elites, né, que vão manter esse modelo agroexportador, afinal não vão precisar, né, pelo menos não nesse primeiro momento, focar tanto em industrialização e etc., porque isso também vai representar uma certa quebra na ordem vigente, né, nessa ordem que também que é muito baseada na atividade agrícola, como também vai se mostrar relevante para os próprios interesses portugueses, né, essa manutenção do status quo, porque aí é aquela coisa, né, os interesses portugueses também já estão muito presentes nesse período, né. É só a gente pensar, por exemplo, que em 1817 a gente tem a Revolução Pernambucana, né, que ao tentar decretar a independência da província, né, eles fazem isso justamente por causa dos grandes impostos, né, dos enormes impostos que são impostos, né, sabe, imposição nesse sentido, pela corte portuguesa, uma vez que ela precisa bancar um estilo de vida extremamente luxuoso. E lembrando que é aquela coisa, né, centro das decisões no centro-sul, em detrimento do nordeste. Então a elite pernambucana vai também angariar o apoio da população nesse processo, afinal, a questão de impostos interfere na economia como um todo, né? E aí é aquela coisa, esses tipos de levantes, como fala, separatistas, né, eles vão se tornar cada vez mais frequentes, né, à medida que já tinham alguns, né, no período da colonização, né. Um desses exemplos é a própria questão de Tiradentes, né, e de Minas Gerais. Só que aí, aqui, já está se delineando isso de uma forma diferente, de uma forma mais complexa, de uma forma mais pensando no papel político, né, como classe dominante, como classe que vai assumir de fato o poder, né, que é isso que vai acontecer ao fim do curso, ao fim do Brasil Império em si. Então, como fala, isso também já não está ocorrendo só por aqui, né? A gente tem, por exemplo, em Portugal, né, o estabelecimento de um parlamento, uma monarquia constitucional, que deve sim, né, ter o crivo de Dom João, né? Afinal, quem é rei jamais perde a majestade, né? O nosso bonachão lusitano, ele é forçado a voltar, né, para negociar
o seu poder, né, a sua majestade, lá em 1921. Então, ele precisa fazer isso, né, ele precisa retomar o apoio dos seus súditos à medida em que também, né, por exemplo, as próprias cortes portuguesas não estavam procurando necessariamente, né, pelo menos não numa linha majoritária ali, né, não era opinião majoritária a questão do estabelecimento de uma república. Né? Então, eles vão precisar, como se fala, eles vão querer manter a ordem, ou seja, aliás, até retornar, né, ao status anterior, do antigo regime, de apenas utilizar-se a colônia para exploração de mão de obra, de trabalho, de recursos naturais. E isso, por si só, sabe é aquela coisa, né? Uma revolução liberal peronomútil, né? Uma liberação, na realidade, as próprias revoluções liberais que vão acontecendo, né, ao longo da Europa vão se mostrar dessa forma, né? Porque no fim é a substituição de uma classe por outra, né? Por exemplo, né, no caso das revoluções burguesas de fato, como a dos Estados Unidos e da Inglaterra, é basicamente não instituir um modo de governo igualitário que quebre a ordem vigente, mas sim só substituir a classe que está ali no poder. E aqui isso também vai acontecer, né? Com a nossa independência, a nossa república, a gente vai querer tirar do centro das decisões os colonizadores, Portugal e etc, etc, né, o reino, em prol dessa elite nacional que já existe aí, né, que pretende atender seus próprios interesses, né, suas próprias demandas, e de preferência sem estar sujeita a um poder maior do que o dela. Então é por isso que é importante que a gente entenda isso, porque esse processo, né, de, como se fala, como poderíamos definir? Modernização conservadora, né? Afinal, modernização, falando da idade moderna, absolutismo, iluminismo, revoluções burguesas, tudo isso é uma coisa da modernidade, desse período, né, que a Europa como um todo está passando, o mundo inteiro está passando, né? E aí, você não vai se buscar, né, uma total ruptura com isso, né, com a ordem vigente, uma vez que é aquela coisa, né? Quem tem dinheiro, né, por exemplo, pensando no crescimento econômico, né, que depois vai levar ao poder político das elites, quem tem dinheiro quer poder, e quem tem poder não vai largar o osso, não vai abrir mão desse poder em prol de alguma classe que está ascendendo. Então, qualquer tentativa de fato, o estabelecimento de uma república, assim, de uma ruptura total com a ordem social vigente, mesmo no período, mesmo referente ao golpe republicano, vai ser suprimida, certo? E aí por isso nós vamos à nossa questão, que é na realidade bastante simples, mas vai carregar tudo isso que nós estamos falando nessa aula que vamos falar nas próximas, né? A questão é bem simples, né? Eu vou deixar para que vocês, por favor, pausem, né, a videoaula para que vocês leiam e pensem a respeito da resposta, certo? E agora eu vou ler, né, digamos assim, junto com vocês para que a gente possa elucidar essa questão. Vamos lá, a questão é: a vinda da corte portuguesa ao Brasil representou, de certa forma, uma ruptura com um dos princípios do colonialismo ao, letra A, conceder liberdade para o estabelecimento de fábricas nas cidades brasileiras? Não necessariamente, né? Isso não necessariamente representaria uma ruptura, uma vez que essa questão de colônia, né, não é a vinda automaticamente a vinda da corte portuguesa ao Brasil que vai tornar o Brasil independente, né? E sim uma mobilização das elites nacionais. E, por exemplo, né, essa questão do estabelecimento de fábricas, né, de manufaturas, vai ocorrer de fato como uma parte dessa modernização que eles vão trazer, né, para tornar de fato, né, o território digno, digamos assim, de ser o centro das decisões, de ser, né, a nova metrópole, né? E eu estou usando aqui muitas aspas nisso. Então, assim, conceder liberdade para o estabelecimento de fábricas nas cidades brasileiras não é bem assim. De fato, não é. Até porque essa coisa de conceder liberdade, pensa bem nessa palavra, né? Porque liberdade, nesse conceito moderno, é uma coisa, né, das revoluções burguesas, ou seja, da ruptura com, como fala, quer dizer, pelo menos parcial, claro, com a monarquia, né? Afinal, a gente vê pela própria questão de Napoleão que não há uma ruptura em definitivo. Na realidade, os girondinos fazem com que haja uma regressão, né? E depois a Europa inteira vai concordar com isso com o Congresso de Viena que a gente acabou de ver. Seria a alternativa B, né? Interromper essa ruptura com os princípios do colonialismo seria ao interromper o comércio de escravos praticado entre a colônia e a Inglaterra.
Não, não necessariamente, porque, na verdade, essa ruptura vai demorar para acontecer, essa interrupção do comércio de escravos. A Inglaterra vai começar a forçar esse processo, né, afinal é fundamental para o estabelecimento dela agora como uma potência de fato capitalista e não apenas, né, nobiliárquica e etc., mas sim como uma potência burguesa. Mas nesse período, né, na chegada da corte portuguesa, o que a corte portuguesa não vai querer, né, é justamente acabar com o tráfico de escravos, o comércio, o uso deles como mão de obra e tampouco as elites, né, que vão apoiar no primeiro momento a corte ou setores dela e depois vão procurar elas mesmas alçar o poder e ainda assim manter essa ordem. Seria a alternativa C, né, esse rompimento dos princípios, né, do colonialismo ao vir, né, com a vinda da corte portuguesa ao Brasil, seria ao proibir o comércio de manufaturas entre a colônia e a burguesia inglesa? Não. Na realidade, esse comércio de manufaturas se intensifica bastante com a vinda das cortes e a abertura dos portos às nações amigas. Né? Nações amigas, entenda-se, né? Claro, qualquer nação que tenha alguma aliança, né, desse tipo com Portugal, seja ela comercial, diplomática, etc., mas principalmente é a burguesia inglesa quem vai ganhar bastante com isso, uma vez que, né, em virtude dessa série de tratados e que foram feitos para a manutenção dessa aliança diplomática que perdura desde o medievo, que é um tanto quanto unilateral, né, vai servir justamente para que se intensifique essa relação, né, entre o Brasil, né, em colônia que depois será independente, ainda vai se manter com essa questão do comércio de manufaturas. Então, assim, a corte portuguesa em nenhum momento vai tentar interromper isso, até porque ela não pode, né? Ficaria até uma coisa meio estranha, né? Eles ajudaram na transferência da corte para o Brasil e aí, né, sabe, os portugueses foram ajudados pela Inglaterra e aí, ao chegar aqui, eles iam acabar tendo que ceder alguma coisa. Eles se viram meio que reféns disso, politicamente falando. Seria a alternativa D, né? Olha só, romper laços comerciais com a Inglaterra por exigência dos franceses? Não, e nem um pouco, né? Para começar, que tipo de exigência dos franceses, né? Afinal, quando a gente está falando da questão, né, das guerras napoleônicas, a Inglaterra consegue rivalizar com, como fala, provavelmente a única potência nesse período que consegue, né, assim, parear com a França napoleônica, né, que é justamente o que eles estão falando nesse período, né, nessa parte, né, da abertura dos portos, na questão da vinda da corte para cá. E é por isso que, na realidade, ela quem vai oferecer defesa, né, e não só uma passagem segura para a colônia, mas também defesa da sua costa. Né, tanto que até a princípio, uma das exigências, aliás, uma sugestão do Império Britânico é que a corte se instalasse no interior da colônia, justamente porque seria mais difícil alcançar lá. Só que é aquela coisa, né, o centro das decisões políticas está na costa, está no Rio de Janeiro, e é por isso que Dom João vai optar por aquilo, né? Então a Marinha Britânica vai se dispor a proteger a costa, então não é como se a exigência dos franceses fosse fazer Portugal abandonar essas relações comerciais centenárias, né, com a Inglaterra, assim do nada, né, digamos assim. E a alternativa E, né, que é essa altura vocês já provavelmente adivinharam, né, afinal é a última que sobrou, que é abrir os portos brasileiros ao livre comércio com as nações amigas. Né. Em tudo que a gente explicou até aqui, é interessante para Portugal, né, pelo menos num primeiro momento, essa questão da abertura dos portos, justamente porque agora vai se tornar o centro das decisões, eles vão poder controlar a colônia de perto, então eles podem romper com o exclusivo colonial, já que o Brasil está se tornando ainda colônia, mas de uma forma diferente, né? Parece uma forma bem diferente, praticamente única, né, no cenário internacional nesse período. E, como eu falei, a gente não vai deixar de ser, de fato, colônia por isso, né? Tanto que existia sim a possibilidade, né, como fala, caso as cortes portuguesas, sabe, as elites lusitanas conseguissem fazer valer, né, as suas exigências com o retorno de Dom João e da corte para lá, eles até poderiam, né, existia o risco de se fazer, né, essa regressão, essa recolonização. Aliás, esse é um dos motivos também pelos quais, né, as elites daqui vão tentar angariar o apoio, né,
vão tentar angariar o apoio de Dom Pedro nesse processo, no processo da independência, justamente para impedir essa recolonização. Afinal, é uma pequena ruptura que eles vão fazer para que não regridam ainda mais para um status onde, com certeza, a classe dominante, a elite agrária vai perder os seus privilégios. E, na prática, é isso, né? Essa é a nossa aula de hoje, né? Nas próximas aulas a gente vai explorar melhor, né, como foi essa questão da Assembleia Constituinte, como se deu o governo de Dom Pedro, e já vamos adiantando, e na realidade a gente sabe um pouco disso, né, por causa a gente vê isso na escola mesmo, porque ele deu errado, né? E como esse processo também serviu para mais outras transformações políticas, sociais e econômicas no país, ou também como um reflexo dessas mesmas transformações. Então, é isso, classe, né? Agradeço pela presença de todos, todas e todes. Tenham um bom descanso e até a próxima aula.